Boa noite para você que chegou aqui nesse vídeo para saber um pouco mais sobre o concurso da PMSC 2023, em especial sobre os requisitos da lei de ingresso nas carreiras de policial militar e de bombeiro militar em Santa Catarina. Como referência bibliográfica do nosso estudo de hoje, nós vamos buscar embasamento teórico na Lei Complementar número 587 de 2013. Lembrando que todo o material que a gente apresentar aqui nesse vídeo hoje vai ser disponibilizado através do link na descrição desse vídeo, ok? Bom, sargento, quais são os requisitos para ingresso nas carreiras de bombeiro e de policial militar em Santa Catarina? Bom, são vários, mas vamos ver os principais. São eles: em primeiro lugar, você precisa ser aprovado no concurso público através de uma prova escrita e, claro, cumprir outros requisitos do edital, em especial quanto à escolaridade exigida para esse cargo. E aqui em Santa Catarina, a exigência é que você possua no mínimo graduação de nível superior. Sargento, eu posso ter tatuagem para entrar na polícia ou no bombeiro militar? Sim e não. Como assim? Você pode entrar se tiver tatuagem, desde que essa tatuagem não represente nenhum símbolo que vá contra as instituições democráticas ou que incitem a violência, ou preconceito ou a discriminação. O que eu quero dizer com isso? Se o camarada passou em todos os trâmites do concurso, chegou na hora da entrevista, por exemplo, o avaliador viu que ele tem uma suástica na testa, por exemplo, é claro que ele vai ser reprovado. Se o camarada, por exemplo, tiver um símbolo do PCC tatuado no braço, eu sou ladrão, rapaz. Esse cara, se tivesse vergonha na cara, claro, ele nem deveria prestar esse concurso nessa área. Por quê? Porque é algo que faz apologia a uma organização criminosa. Simples assim. A vida, a gente tem que escolher de qual lado vai ficar, e o lado da polícia ou o lado do bombeiro nunca vai ser o lado do crime. Você é louco, cachoeira? Digo a mesma coisa para quem faz apologia à legalização das drogas. Quem tem tatuagem de maconha, por exemplo, no corpo, meu amigo, nem vai prestar concurso, tá? Nem perde seu tempo, que isso não é para você. Então, seguindo nosso estudo, nós temos ainda uma exigência de que o candidato não tenha completado 30 anos de idade até o último dia da inscrição no concurso. Com exceção, claro, para os cargos de capelão, médico e dentista. Para esses cargos, o candidato não pode ter completado 34 anos de idade até o último dia de inscrição no concurso. Outro requisito: ter nacionalidade brasileira. Então, estrangeiro pode ser policial militar ou bombeiro militar? Não. E isso tem uma explicação bem óbvia. A explicação está no nosso estatuto. E se você ainda não assistiu o vídeo do estatuto, o link vai estar disponível na descrição desse vídeo e nesse card que está aparecendo agora. Bom, a polícia militar, ela é considerada força auxiliar reserva do exército. Então imagine você, no caso de uma guerra declarada, um policial que é nascido no outro país, né? E que está em guerra com o Brasil. E toda a família dele é contra a nossa nação. Então é por isso que existe esse requisito. Outro requisito é ter no mínimo 1,55 m para mulheres e 1,60 m para os homens. Além de ter um peso proporcional à altura. O peso, inclusive, ele está intimamente ligado a outra etapa do concurso, que seria o exame de saúde, envolvendo duas fases. Primeiro, o exame médico e depois o exame odontológico. Geralmente, eles derrubam aquele candidato que tem alguma inaptidão física, ou seja, aquele cara que não tenha condições de ser aprovado no teste físico, que é a outra etapa. O camarada que é, por exemplo, surdo, cego, exceto, claro, para as vagas de agente temporário, né? O caso do cadeirante, por exemplo, vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Aí já é outro caso. Mas no caso do policial, bombeiro, combatente de carreira, isso não se aplica. Falando um pouco agora dessa parte da avaliação física, né? Nós temos inclusive um vídeo para ajudar você a ser aprovado na barra, no abdominal e nas outras provas. O link também vai estar disponível abaixo na descrição desse vídeo e também nesse card que você está vendo agora. Outro requisito importante é que o candidato tenha no mínimo 18 anos de idade completos até a data da inclusão. Por que isso? Para assumir um cargo público, essa pessoa ela não pode ser inimputável penalmente, ou seja, ela não pode ser menor de idade, e isso nos leva consequentemente a outra exigência, que essa pessoa possua carteira nacional de habilitação. Aí eu te pergunto, como é que você vai dirigir uma viatura policial se você não tem CNH? Como é que você vai poder cobrar isso do cidadão na rua se você nunca fez a CNH? Ainda aproveitando esse gancho da inimputabilidade criminal, para ser aprovado no concurso, uma das etapas, inclusive, envolve um questionário de investigação social, ou seja, o candidato ele não pode ter sido condenado por um crime doloso com a sentença condenatória transitada em julgado. Só para você ter uma ideia,
você vai precisar apresentar várias certidões da Justiça Comum, da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, para fins de comprovar, junto à banca, que você tem uma conduta ilibada na sociedade. Para que isso? Para que não entre pessoas com má índole nas instituições militares. Já imaginou alguém condenado por tráfico de drogas entrar na Polícia Militar? Então, isso é incompatível com a função. É justamente por isso que existe essa fase do processo seletivo. Durante esse período, inclusive, a agência de inteligência ela vai averiguar toda a sua vida pregressa para saber se você é uma pessoa honesta e de confiança. E por falar em confiança, imagine você, alguém que é depressivo, esquizofrênico ou tem algum grau de bipolaridade acentuada. Essa pessoa ela vai apresentar infinitos problemas durante a sua carreira, podendo inclusive chegar a ponto de tirar a própria vida, já que ela vai ter acesso quase que irrestrito a armas de fogo. É justamente por isso que todos os candidatos são obrigados a passar por um exame de avaliação psicológica. Nessas provas, o que mais liga os candidatos é o descontrole emocional. Dificuldade de falar, né? Imagine você durante uma entrevista um candidato que não consegue se comunicar direito com o psicólogo. Eu presenciei um caso que o psicólogo perguntou pro candidato por que ele queria entrar na PM. Sabe o que ele respondeu? Queria entrar na PM para resolver todos os problemas do mundo. O que você acha que aconteceu com ele? Ele foi eliminado na hora. Então, procure algum conhecido seu que já fez as provas para ajudar você nessa questão. Isso é certeza que o psicólogo vai acabar perguntando para você. Por que você quer entrar na PM? Estabilidade, salário, possibilidade de subir na carreira, tudo isso já é um bizu para ajudar você. Então, outra razão para o exame psicológico é para saber se essa pessoa ela possui algum tipo de transtorno. Isso pode ser causado, por exemplo, se essa pessoa é usuário de drogas. E outra etapa do concurso consiste justamente em eliminar os candidatos com esse perfil através do exame toxicológico. Eu já falei aqui outras vezes no canal e vou continuar repetindo. Se você tem envolvimento com crime organizado, se você nas suas redes sociais aparece, é visto na companhia de marginais, meu amigo, nem vai fazer a prova. Não perca seu tempo, que isso aqui não é para você. Se você usa maconha ou qualquer outro tipo de droga, nem sai de casa para fazer a prova. Esse tipo de coisa é incompatível com a carreira policial militar. Bom, além de todos esses requisitos que a gente acabou de falar, nós ainda temos que levar em consideração que para determinados postos ou graduações, nós temos requisitos específicos. É o caso, por exemplo, dos oficiais policiais militares. Por quê? Porque para a carreira de oficial PM, nós temos a exigência de que esse camarada seja bacharel em direito. Já para as carreiras de oficiais bombeiros, a exigência é que esse cidadão possua bacharelado ou licenciatura plena em qualquer área do conhecimento. Gente, quem é tecnólogo pode prestar concurso para oficial do bombeiro militar? Não. A lei é clara quanto a esse requisito. Para os oficiais do quadro de saúde e capelães, o requisito é que eles tenham um curso superior de graduação na área específica, ou seja, que ele seja formado naquela área que ele pretende atuar. Básico, né? Se eu quero ser médico, PM ou BM, eu preciso ser formado na área. Se eu quero prestar concurso para capelão, BM ou PM, eu preciso ser formado em teologia. Simples assim. Agora, vamos a uma questão que sempre cai nos concursos. Para a carreira de praças, ou seja, para o cargo de soldado da PM e do bombeiro, você precisa ser formado em curso superior de graduação em qualquer área do conhecimento, desde que seja reconhecido pelo MEC ou por algum órgão oficial com competência delegada. Quanto às vagas para o concurso da PMSC e do bombeiro, nós temos as seguintes situações. Obrigatoriamente o edital do concurso público ele vai oferecer no mínimo 10% dessas vagas, tanto para os oficiais como para os praças, para as mulheres, ou seja, para o sexo feminino. Caso você queira ser um combatente e não deseja incorporar através dos quadros complementares, ou seja, os quadros de capelania ou de saúde como oficial, além dessas provas que nós acabamos de comentar, nós também temos a prova de capacitação técnica e de títulos. Só para ilustrar, o camarada precisa comprovar que ele realmente tem experiência nessas áreas, ok? Caso a banca venha constatar que o candidato praticou algum tipo de fraude, falsidade ideológica, omissão, simulação, utilizou qualquer artifício ilegal ou contrário ao edital, antes, durante ou depois do processo seletivo, ele vai ser desclassificado na hora, além de ter que responder civil, criminal ou administrativamente por isso. Então fica a dica, só fale a verdade. Mas, pessoal, o concurso público ele tem validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Ou seja, se você for aprovado ao final de todo o processo seletivo, mas ficou de fora das vagas, não desanime. Porque se houver outro concurso público para o mesmo cargo que você prestou concurso dentro dos próximos 2 anos, é provável que você possa ser chamado no cadastro reserva. Então, fique atento a isso.
Lembrando que depois do concurso ser publicado no Diário Oficial, o candidato precisa providenciar toda a documentação exigida para o ingresso na instituição militar e tem que se apresentar na data e local previstos no edital para o início do curso de formação. Tá, sargento? Eu entendi tudo isso aí. Mas e se eu empatar com outro candidato durante o concurso? Como é que fica esse desempate? O desempate ele é feito em favor sempre do candidato mais velho. Lembra do que eu falei para vocês lá no Estatuto? As instituições militares são baseadas na hierarquia e na disciplina. Se você não entendeu do que eu estou falando, se você não entendeu onde eu estou querendo chegar, clica nesse card aqui em cima ou no link da descrição desse vídeo para entender o que é Estatuto da PMSC, ok? Bom, senhores, retomando, caso o candidato esqueça de entregar algum documento exigido no edital, ele será automaticamente desclassificado, ou seja, todo o seu trabalho foi em vão, todas aquelas noites de sono foram por água abaixo. Então, aí fica outra dica para você. Se você ainda não providenciou a sua CNH, corre lá na sua autoescola e peça com urgência para terminar as suas aulas, porque caso você seja aprovado, não vai poder assumir a posse por conta desse documento. Bom, pessoal, o vídeo era esse. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube e também de compartilhar esse vídeo no seu grupo de estudos do WhatsApp, beleza? Rapaziada, um forte abraço, boa sorte no concurso e até a próxima.